Salve, salve pessoal! Meu nome é Bianca Manhago e esse é o Mentaliza Brasil. Hoje aqui em Maringá, Paraná, para a gente poder conversar um pouquinho sobre as diferentes abordagens de psicoterapia. Eu estou no Instituto Gestalt Paraná com a minha amiga Ellen, que vai falar um pouquinho pra gente sobre esse assunto, né, Ellen? Sim, Coisa sim, boa. sim. Se apresenta pra gente, Sim, Ellen. sim. Eu sou Ellen Messias Guzmán, sou psicóloga, gestalt terapeuta. Daqui a um pouquinho nós vamos falar um pouquinho sobre essa abordagem que se chama gestalt terapia. Sou professora universitária já há mais de 30 anos e ensino gestalt terapia, né, aí pro Brasil todo, tenho vários alunos aí no Brasil todo em cursos online de formação, também aqui no Instituto Gestalt Paraná. Então nós vamos falar um pouquinho disso, né, Sim, Bianca? Ellen. Eu acho que é interessante a gente falar primeiro sobre a história da Gestalt terapia, contar um pouquinho como que surgiu essa abordagem terapêutica. Sim, a abordagem da Gestalt terapia, ela surge na década de 50, né? Então é aquele momento assim onde o mundo estava num caos, né, vivendo épocas de guerra, período pós-guerra. E o criador da Gestalt terapia, ele era psicanalista a princípio. Olha só. Ele foi o fundador do Instituto Sul-Africano de Psicanálise, né? Um alemão de nome Frederick Salomon Peirce, e ele foi o criador, junto com a esposa Laura Peirce e mais alguns estudiosos, né, da Gestalt terapia. Criaram uma abordagem que tem uma proposta assim diferente da psicanálise, porque a psicanálise vinha numa pegada muito racional, usando muito intelectual, a explicação, a compreensão do sujeito através da racionalidade. Em Gestalt terapia, a proposta é outra. A proposta é que o cliente preste atenção no que está acontecendo com ele no aqui e agora, que ele preste atenção no que está acontecendo com as suas emoções, com as suas sensações, com os seus corpos, né? Então é uma abordagem que convida o cliente não apenas a raciocinar e entender o que ele está vivendo, mas principalmente convida essa pessoa a sentir mais qual é a sua necessidade maior naquele momento, o que ele está precisando naquele momento. Hoje a gente está numa sociedade muito difícil, nós conversávamos sobre isso agora há pouco, né? É uma sociedade que exige muito de você, exige o tempo todo que você produza, que você tenha um ritmo acelerado, que você tenha sucesso. E muitas vezes o paciente chega e ele não sabe o que ele quer, o que é melhor para ele, pelo que ele está sofrendo. Às vezes ele está diante de um quadro com sintomas de ansiedade ou sintomas de depressão e ele não se dá conta do que fez ele adoecer. Então a gente não pode esquecer que o processo de adoecimento, ele se dá no campo, ele não se dá intrapsiquicamente apenas, né? O intrapsíquico é uma das dimensões do processo de adoecimento, mas o adoecer acontece no campo, no lugar onde você está inserido, no tipo de vida que você leva, no ritmo de vida que você leva, no como você vive. Então a Gestalt terapia é uma abordagem que ela vai convidar o cliente a olhar para a sua vida, perceber o que é que está acontecendo com essa vida, que tipo de escolhas ele está fazendo, que sem perceber está trazendo a infelicidade, está trazendo o adoecimento, né? Como é que ele está respondendo a essa sociedade que exige dele uma série de coisas que muitas vezes não são as principais coisas da vida dele, não são as coisas para as quais ele realmente quer se dedicar, né? Então nós vivemos numa sociedade onde as pessoas se dedicam muitas vezes para aquilo que não é o necessário e essencial, né? Sim. O necessário e o essencial, às vezes a própria saúde, às vezes a família, às vezes as pessoas que ela ama, ficam em segundo plano, né? Por conta de resultado, de um processo de ter coisas, né? Na tentativa, na ilusão de ser feliz. Sim. Né? Então a Gestalt terapia é uma proposta um pouco diferente, porque ela vai fazer com que a pessoa experiencie, se dê conta e sinta através das suas sensações, através de seus sentimentos, como é que ela está desenvolvendo esse projeto de vida dela, se esse projeto de vida dela realmente ela quer segui-lo assim ou se ela quer fazer transformações. Então é uma abordagem que trabalha muito
muito com a responsabilidade existencial. A gente tem um pé lá no existencialismo, no humanismo. A gente trabalha muito com a questão de que o ser humano tem uma liberdade, o ser humano escolhe. Claro que não é uma abordagem total, é uma liberdade, né, total, uma liberdade restrita, né? A gente vive num mundo civilizado, a nossa liberdade é restrita, mas é um ser humano que escolhe a todo momento, desde o momento que ele abre os olhos pela manhã, durmo mais um pouquinho ou acordo já, até o momento que ele deita. Ele faz dezenas, às vezes centenas de pequenas escolhas que vão interferir na existência dele e que ele não se dá conta, porque quando ele chega para o consultório, a impressão que ele tem é que ele é vítima de alguma coisa que está acontecendo com ele. Ou ele é vítima do trabalho, ou ele é vítima de um casamento infeliz, ou ele é vítima de um processo, de uma relação pai-filho que não está legal. Mas, na verdade, nós não somos vítimas. Nós construímos a nossa vida, nós recebemos, sim, a influência de todo um entorno social, cultural, político, mas nós determinamos a nossa existência, porque nós somos os grandes gerentes, né? Gerentes da nossa vida, os protagonistas da nossa vida. Então, a Gestalt terapia, ela é uma abordagem que me atraiu muito, porque ela devolve ao ser humano a dignidade, a responsabilidade, sem entender, é claro, que nós vivemos, né, num campo com inúmeros fatores que interferem, influenciam, prejudicam ou auxiliam na nossa felicidade, na nossa existência o tempo todo. Mas devolve para a pessoa humana essa responsabilidade, sabe? Então nós não somos vítimas do passado, nós não somos vítimas de papai e mamãe, para. Não somos vítimas do inconsciente, para, sabe? Nós precisamos nos dar conta desse passado, e aí tem aquela famosa frase do Sartre, né, que foi um grande existencialista que eu gosto muito, que é: o importante não é o que fizeram de mim, mas aquilo que eu faço com o que fizeram de mim. Entendi. Né? Então a gente não quer subestimar o passado, subestimar um sofrimento, uma relação traumática que você possa ter vivido, não é isso. Sim. Mas é dizer para você, olha, lá atrás nós não podemos mudar, mas daqui para frente o que é possível mudar? Então por isso a Gestalt terapia, ela trabalha mais focada no presente, né, do que no passado. E quando a gente fala do passado, e vamos falar inúmeras vezes do passado com nossos pacientes, com nossos clientes, mas a gente vai querer trabalhar um passado presentificado. O que é isso? O passado presentificado, a gente trabalha isso dentro do método gestáltico, como é que essa experiência que você teve com sua mãe, que foi dolorosíssima, difícil, às vezes traumática, como é que isso interfere na tua vida hoje, agora, no teu aqui e agora? É isso que é importante do passado, é saber como é que esse passado está presente hoje. Então, dizia Peirce, se o passado está presente hoje, ele não é mais passado, ele é presente. Ele é passado presentificado. Então, quando a gente diz que na Gestalt a gente trabalha muito mais o presente, não é que a gente vai pedir para o outro, não fale do passado, aqui a gente não trabalha o passado. Não, é que a gente vai entender como esse passado interfere hoje na tua vida e o que é que você pode fazer diante disso. Entendi. E esse o que é que você pode fazer, muitas vezes requer sacrifício, exercício, treino, tempo, mas é um privilégio, porque daí sim nisso você consegue interferir. Então aí tá a nossa liberdade, entende? Sim. Então nós não vemos o ser humano, uma das grandes críticas de Peirce a Freud, claro, falando da psicanálise clássica, né? A psicanálise já mudou muito nos dias atuais, mas falando da psicanálise clássica, uma das maiores críticas do Peirce à psicanálise era de que o paciente virava vítima do seu passado, virava vítima do seu inconsciente. O paciente usava o inconsciente como se fosse uma muleta para ele justificar por que ele era daquele jeito. Entendi. Né? E isso muitas vezes pode nos atrapalhar se nós usamos desta maneira, né? Então quando E a gente não avança, né? Quando o Peirce, né, ele tenta propor
para o Freud uma crítica à psicanálise. Como era de costume, todo mundo sabe, Freud não aceitava críticas, então havia um rompimento daí, né? Quando algum psicanalista propunha algo diferente, havia um rompimento. Então, nesse momento, ele rompe com Freud e ele cria, então, junto com o grupo dos 7, que são os 7 estudiosos, a Gestalt terapia, que inicialmente surge nos Estados Unidos, em 1951, 52, mais ou menos, e depois vai se alastrando aí pelo mundo. No Brasil, a Gestalt terapia é muito forte. Hoje, no Brasil, a gente tem mais de, eu não sei te dizer a quantidade, mas com certeza mais de 50, 60 institutos de Gestalt terapia. É bem expressivo. No Nordeste inteiro temos inúmeros institutos, no Norte, região Centro-Oeste, região Sul. Então, assim, nós temos um crescimento muito grande, porque tem um autor da Gestalt terapia, ele sempre vem aqui a Maringá, ele é nosso professor aqui, é o maior autor da Gestalt terapia brasileira, ele chama Jorge Ponciano Ribeiro, mais de 90 anos. Escreveu Jorge tem mais de 90 anos? Escreveu Olha muitos só. livros de Gestalt terapia, é um estudioso, uma pessoa incrível. Muito esclarecido, né? Muito esclarecido, e ele fala que a Gestalt terapia tem uma cara de pós-modernidade, né? Porque a Gestalt terapia, ela vai valorizar muito a relação humana, a relação terapeuta-cliente. Então, o terapeuta, ele é mais humanizado na relação, né? Ele não tem uma postura tão técnica, mais fria. É uma relação mais afetuosa, existe uma amorosidade maior, é uma relação mais próxima. Então, a Gestalt terapia, ela valoriza essas questões relacionais, né? Que hoje em dia temos muita falta, né? Digamos assim, na sociedade, na pós-modernidade, né? Na contemporaneidade, digamos assim, né? Então, é por essas e outras que eu me interessei. E como que foi, Ellen, essa formação sua? Porque você se formou em psicologia quando? Eu me formei em psicologia, em 84 eu entrei na faculdade, eu me formei 5 anos em 1989. E você já teve contato na faculdade com a Gestalt? Não. Eu tive uma professora pesquisadora da Unicamp, eu fiz faculdade em Campinas, e ela era Gestalt terapeuta, mas nós não tínhamos aula de Gestalt terapia na universidade. Mas aí eu comecei a fazer com ela alguns trabalhos de grupo fora da universidade, alguns cursos, fiz grupo terapêutico, depois fiz um processo assim de psicoterapia pessoal com ela, né? Então ela te tocou já naquela época. E claro, aí eu comecei a fazer cursos fora da universidade, né? E aí me interessei muito, tudo fazia muito sentido para mim, porque a Gestalt terapia é uma abordagem dentro da psicologia, como temos tantas outras, e a abordagem que você escolhe dentro da psicologia, ela tem que combinar com a sua visão de pessoa humana, ela tem que combinar com a sua filosofia de vida, e aí essa abordagem combinava muito comigo. E aí depois que eu já vim para o Paraná, né, mais velha, já vim casada com quase 30 anos, 28, 29 anos, daí que eu fui fazer a formação em Curitiba, no Instituto Claudete Carboni, uma senhora que foi uma das pessoas que trouxe a Gestalt terapia para o Paraná. Infelizmente esse instituto não existe mais, e eu fiz a formação lá. Entendi. A formação do Gestalt terapeuta é um processo longo. A minha formação durou mais de 3 anos. Conta um pouquinho pra gente como que é esse processo. É um curso, assim, normalmente vai de 2 a 3 anos o processo de formação em Gestalt terapia. E é um processo, assim, que tem as aulas teóricas, mas tem os momentos teórico-vivenciais. Então, a gente faz muitos trabalhos de workshop, que são trabalhos de grupo, onde a gente tem que vivenciar aquilo que o professor está ensinando. Entendi. Mas vivenciar como se nós fôssemos clientes. E percebe que eu não estou usando o termo paciente, eu estou usando o termo cliente. Essa foi uma sugestão do Rogers, que foi um grande psicólogo humanista. A Gestalt terapia pertence ao movimento humanista dentro da psicologia. E o Rogers dizia que seria melhor a gente usar o termo cliente, porque o termo paciente vem de uma ideia de passividade, de processo de adoecimento, né? O termo cliente não, é um termo mais ativo, onde a pessoa, não é porque ela está ali num processo de psicoterapia que ela está doente e passiva, né? Então a gente
acaba por sugestão do Rogers, a gente usa o termo cliente neste sentido do significado mesmo da palavra, né? Quando a gente faz um processo de formação em Gestalt, a gente tem que ter supervisão, a gente tem que fazer atendimento, tem que ter a parte prática. Os professores costumam demonstrar atendimentos no grupo, eles costumam solicitar para voluntários que queiram ser atendidos em alguma questão real. O professor atende, depois a gente discute o atendimento. Então é uma formação, tem aspectos de discussão teórica, claro, Sim, tem muitas teorias, né? Mas é uma formação que tem muita prática vivencial, porque a Gestalt é assim. Então se você me diz assim, eu queria tanto falar para minha mãe que eu não gostei do que foi que ela disse aquele dia lá para mim, talvez eu vá falar para você, Bianca, vamos fazer de conta que ela tá aqui? O que você gostaria de ter dito para sua mãe que você não conseguiu falar? Vamos tentar falar agora, mesmo que de faz de conta, né? Então, quando eu tô fazendo isso, eu tô usando uma técnica que chama cadeira vazia. Só que eu tô fazendo uma adaptação da cadeira vazia. Eu não preciso pôr a cadeira lá como fazia Peirce. Eu posso fazer uma adaptação, mas a proposta é, vamos viver isso que você tá falando e vamos ver o que acontece quando você começa a falar com ela. O que vai acontecer com você? O que você vai imaginar que ela vai responder? Como ela vai reagir? O que de fato você quer expressar para ela que você ainda não conseguiu expressar? E se for uma decisão tua ao sair daqui falar com ela, ok. Se não, só esse trabalho aqui pode ser esclarecedor e a gente pode fechar uma Gestalt. Às vezes só com esse trabalho aqui. Às vezes, por exemplo, trabalhos de luto. Né? Trabalhos de luto, é muito comum as pessoas carregarem culpas, né? Sim. Por não terem se despedido como gostariam, por não terem expresso, por não terem cuidado, por ter ficado alguma situação mal resolvida, né? Vamos fazer né? Vamos fazer de conta, se isso fosse possível, o que você gostaria de ter dito para esse teu irmão que faleceu? O que você gostaria que ele soubesse e que não deu tempo de você falar para ele? Às vezes você gostaria de pedir perdão por alguma coisa ou explicar por que você não fez alguma coisa. E às vezes, por si só, esse trabalho já faz um fechamento de Gestalt. Entendi. E ajuda no processo de elaboração desse luto. Então, é um trabalho vivencial. Por isso que eu estou dizendo que a Gestalt tem uma proposta vivencial. Como a gente pode falar sobre um assunto por 1 hora todinha, por 50 minutos todinho, e não ter nenhuma proposta de vivência. Mas sempre que a gente pode, né? Tô conversando com você, de repente você começa a mudar a fisionomia. Eu tô aqui, eu tô vendo, você começa a ficar pálida, seus olhos começam a ficar diferentes, você começa a engolir seco. Eu vou dizer pra você, Bianca, o que é que tá acontecendo que quando você fala dessa sua irmã, você muda, Bianca? Você ficou com uma cor esbranquiçada. Eu vou descrever fenomenologicamente, eu não vou interpretar. Sim. Eu não vou dizer, parece que você sentiu culpa. Entendi. Não, eu vou descrever fenomenologicamente. Ó, você ficou com uma pele diferente, eu percebi que você ficou mais branquinha, você tá com dificuldade de engolir, os seus olhos estão marejados agora. O que acontece aí dentro quando você fala dessa tua irmã? Quando eu faço essa proposta, eu já tô no campo vivencial. Eu saí daquele campo falar sobre, do racional. Então, essa eu acho que é a proposta, a meu ver, que é o mais interessante da Gestalt terapia. Mais emblemático da Gestalt. E que nos aproxima muito das questões estudadas hoje pela neurociência. Porque daí, quando você faz um trabalho vivencial, a possibilidade de mudar mais profundamente algo, ou do cliente aprender algo ali naquele momento, é maior do que eu falar sobre, entendeu? Então, hoje, os alunos às vezes me perguntam, mas professora Ellen, todo mundo encaminha lá para aquela abordagem, que eu nem vou falar o nome, que tem a coisa das pesquisas das evidências. Pois é, nós somos uma abordagem fenomenológica, então a gente não faz pesquisa quantitativa, mas as nossas evidências são essas. Agora mesmo na formação presencial aqui no Instituto, tem uma aluna minha que vai fazer o artigo de conclusão do curso, que ela vai escrever sobre a experiência que ela teve de cadeira vazia aqui na formação, na sala de aula. Eu estava dando uma aula e aí eu convidei ela para participar de uma cadeira vazia, porque a gente valoriza muito isso aqui, ó, que não deve ser desprezado. Claro. Só que a gente valoriza muito. E aqui, às vezes, você não encontra resposta, porque a resposta
muitas vezes o que vai te ajudar a chegar numa resposta, no que é melhor para mim, vai estar aqui, ó, no teu corpo, né, naquele enjoozinho que você teve depois que você tomou aquela decisão, né? Dor de cabeça. Ou como o meu irmão outro dia me contando, né, uma decisão que ele tomou lá de trabalho. E daí diz ele assim, eu não sei se eu tomei a decisão certa. Aí chegou em casa, não conseguia dormir. Fez um quadro de insônia, deu sintoma de ansiedade. O organismo é sábio. Esses sinais corporais indicam muito melhor o que é melhor para ele do que ele sentar numa cadeira e pensar por meia hora o que é melhor para ele. Então, muitas vezes, essa sabedoria organísmica, ela é muito mais esclarecedora do que é melhor pra gente, do que o pensar sobre só. Claro que a gente pensa sobre o tempo todo e a reflexão é muito necessária para as nossas conclusões e tomadas de decisões. Mas é um convite ao cliente se conectar mais com aquilo que o corpo dele diz, aquilo que as sensações dele diz, aquilo que o coração dele diz, e não só aquilo que o pensamento dele diz. E Ellen, você é professora universitária há muitos anos. Você percebeu uma introdução nas universidades sobre a abordagem Gestalt? Percebi. Aqui em Maringá, a gente teve a introdução da Gestalt terapia no ano de 2003, que foi quando eu dava aula na sala de aula. A gente não tinha ainda a supervisão de clínica de Gestalt no quinto ano, no último ano. E aí os alunos começaram a se interessar, se reuniram, falaram com o coordenador, vieram falar comigo, pediram ao coordenador que introduzisse a Gestalt terapia no quinto ano. Pela primeira vez, em 2003, a Gestalt foi introduzida no quinto ano como linha. Então, agora o quinto anista poderia atender em Gestalt terapia na clínica, né? E aí, de 2003 para cá, a universidade aqui onde eu trabalho, que é a Unicesumar, sempre manteve a Gestalt terapia com uma procura, um interesse bastante interessante, assim. Já teve anos de não ter vaga para todos os alunos poderem entrar nos grupos de Gestalt terapia. Nas universidades pelo Brasil afora, também tenho percebido, porque o MEC exigiu agora que as disciplinas, a disciplina da psicologia, né, fenomenológica, né, teorias e técnicas psicoterápicas fenomenológicas, é uma exigência hoje para que entre nas grades, já faz alguns anos. A partir daí, então a Gestalt terapia começa a ser dada como uma das abordagens fenomenológicas, né? Então isso ajudou bastante. Na minha época não tinha. Teorias e técnicas fenomenológicas não era uma disciplina obrigatória. Então eu só tinha, lá na PUC, em Campinas, eu só tinha psicanálise, comportamental, um pouquinho de Roger, que me atraiu, né, para as abordagens humanistas, mas a gente não tinha na faculdade. Então hoje, mas tem que crescer mais, tem que melhorar mais. Eu digo para os meus alunos, o pessoal da Gestalt tem que fazer mais mestrado e doutorado para entrar nas universidades. Eu estimulo muito os meus alunos, tanto é que nós já temos aqui vários, né? O professor Lucas já foi, a Laís já foi, fizeram mestrado e já entraram na universidade e tal. Eu estimulo eles, porque para que a Gestalt entre, a gente tem que ter um Gestalt terapeuta no corpo docente. Quando eu cheguei aqui, eu era a única em Maringá da Gestalt terapia na universidade. Hoje a gente já tem a Laís, já temos o Lucas, já temos a Marília. Isso só na Unicesumar. Já temos 4 professores da Gestalt. Então isso tem que acontecer nos outros locais também, né? O pessoal ir preparando alunos para ir fazendo a carreira acadêmica e entrando na universidade. E essa formação, Ellen, é uma formação, assim, que a gente estava conversando muito hoje, até com uma entrevista anterior, sobre a dificuldade até de pessoas terem acesso a uma formação, né? Porque a gente sabe que o investimento, além do tempo, existe um investimento financeiro. Sim. Você acredita que está acontecendo algum movimento até para que as pessoas com menos poder aquisitivo possam ter esse acesso nos institutos, nas instituições? Eu acho que devagarzinho tem acontecido, sim. Eu acho que devagarzinho já tem institutos trabalhando com cotas. Eu quero ver se no ano que vem a gente já entra também com essa proposta. Hoje eu tenho no instituto a proposta dos monitores, que são 2 vagas, né, de alunos que conseguem ter acesso à formação com mais facilidade financeiramente.
exatamente, mas tem já um movimento dos institutos de colocarem cotas para que os alunos possam ter acesso. Porque é um curso que, claro, não é barato, né? É um curso mensal, como é um curso longo, Sim. de 2 anos e meio, né? O nosso presencial é de 2 anos e meio, o nosso online é de 2 anos. Então é um curso longo, né? Então devagarzinho. E tem também algumas especializações, lato sensu, que às vezes dentro das próprias universidades se oferece de Gestalt terapia, né? Tem também. Aqui em Maringá nós não temos, mas a gente tem outros estados. E o que você viu, né? A gente percebe o quanto que o online também facilitou. Muito. Você percebeu essa abertura? Muito, muito. O online me surpreendeu de todas as formas. Primeiro que inicialmente eu era muito resistente a fazer formação online em Gestalt terapia, por causa do aspecto vivencial. Sim. Claro que é um pouco mais delicado você puxar um trabalho vivencial no online. Mas aí nós fomos aprendendo a fazer isso no ambiente online, usando recursos didáticos, usando recursos do próprio Zoom. E aí ficou muito bom. Então hoje a gente tem alunos assim, lá do interior da Bahia, do interior de Recife, sabe? E eles falam pra gente, nossa professora, se não fosse o curso de vocês ou as possibilidades do online, a gente nunca estaria fazendo uma formação, porque um instituto aqui pra gente ir é muito longe, são 400, 500 quilômetros de distância, além do que ia encarecer muito, né, viagem e tal. Então assim, eles nos agradecem muito, mas muito. E uma vez por ano eles vêm até Maringá. Daí a gente conhece esse pessoal presencialmente. Eles vêm uma vez por ano. Daí eles agradecem muito, assim, pela possibilidade, além do que o curso online. Claro, ele acaba sendo um curso um pouco mais econômico, porque você não tem as mesmas despesas de um presencial. Sim, né? claro. Então isso também favorece o atendimento desses alunos. E Ellen, o que significa Gestalt? Gestalt significa a ideia da configuração total de um evento, é a ideia da totalidade. Então, por exemplo, uma sala de aula forma uma Gestalt, é uma totalidade, uma Gestalt que jamais será igual a uma outra sala de aula, porque cada Gestalt, ela tem partes que se relacionam e ao se relacionarem formam um todo que é totalmente diferente de um outro todo, né? Então, por exemplo, uma banda, uma orquestra forma uma Gestalt. Então são as partes se relacionando, se juntando e formando um todo, né? Porque quando as partes se relacionam, elas formam algo novo, que não existia em nenhuma das partes, né? Mas quando elas se entrelaçam, algo novo se constitui. Então é a ideia da totalidade, da configuração das partes. E se a gente for falar assim, os principais pilares da Gestalt terapia? Humanismo, ser humano é digno de confiança, é um privilégio nós termos uma certa liberdade para mudar as nossas vidas. Os humanistas não veem a liberdade como uma condenação, né? Algum existencialista em especial dizia assim: o ser humano está condenado a ser livre. O humanista diz, não, a liberdade é um privilégio. Então, o humanista também, ele valoriza muito as potencialidades dessa pessoa, né? E a gente acredita que se alguém está doente, ele não é doente, ele está doente. Aquela pessoa não é depressiva, ela está depressiva, né? Então, esse processo pode se modificar, né? Também, o outro pilar é o existencialismo. Tem toda essa proposta, né, da filosofia existencialista de responsabilidade existencial, da escolha, dessa liberdade, de nós sermos esse grande gerenciador da nossa vida e, portanto, não sermos seres determinados pela nossa existência, pelo nosso passado, pelo nosso entorno. Não, a gente se autodetermina, a gente tem uma força. E também a ideia, o holismo, né? Que o ser humano ele é todo integrado. Então eu penso, eu sinto, o meu corpo registra isso, todas as nossas células, tudo que acontece em todas as partes do nosso corpo, nosso psiquismo, tá tudo muito integrado. Uma outra premissa importantíssima da Gestalt terapia é que não existe separação
entre eu e o meio. Então a gente trabalha com a ideia do campo. Então quando eu tô aqui, o meio está dentro de mim. Eu respiro, o meio está dentro de mim. Eu expiro, eu já estou no meio. Já expirei, já tô no meio. Então não existe essa divisão clássica, eu, meio externo. A gente forma um campo. E também não existe essa separação mente, psiquismo, corpo. Não, tudo é muito integrado. É muito integrado. Por isso que às vezes a pessoa chega e diz assim, ai, tô com uma dor no ombro. Ai, tô com uma dor no ombro. Ai, tô com mal-estar no estômago. Comeu alguma coisa? Não, mal-estar. Vamos prestar atenção nesse estômago. O que esse estômago está querendo dizer para você? Que às vezes é uma resposta, é um sinal, é uma chamadinha de atenção que o teu corpo está querendo te dar e você não está percebendo, né? Vamos dar voz para esse corpo. E é tão interessante quando a gente dá voz, às vezes aparecem coisas muito interessantes, né? Para de engolir tudo! Sim, claro. Então, assim, já ouvi muitas coisas interessantes, assim, em trabalhos com a escuta de algum sintoma corporal, né? Que normalmente a gente costuma dividir e dizer, não, isso é só um problema físico, ou isso é só um problema emocional. É tudo muito integrado. Então, a Gestalt terapia tem uma visão de homem, um ser humano compreendido de forma holística, com base no existencialismo, no humanismo, com essa ideia de campo, que não existe separação entre eu e o mundo. Então, um comportamento meu, ele vai se dar no campo. Se ele vai se dar no campo, eu não posso entender esse meu comportamento olhando só para o meu comportamento. Eu tenho que entender aonde, quando, como que ele aconteceu. E a gente não gosta muito do porquê, viu? A gente prefere o para quê. Para quê? Porque assim, por que você agiu dessa forma? É uma pergunta que vai me levar para o passado, provavelmente vai me trazer uma única causa. Nós não acreditamos numa única causa de comportamento. A gente trabalha numa visão de sistema, né? Um comportamento se dá a partir de inúmeros fatores e não é só uma única causa. E a gente também tem uma ideia assim, para que eu ajo dessa forma? O que eu busco quando eu ajo assim? Estou em busca de quê? O para que me traz qual é a necessidade atual no meu aqui e agora que está fazendo eu agir dessa forma. O que eu estou buscando agora agindo dessa forma? O para que vai lá para o passado e dá a impressão que o motivo de eu estar agindo aqui é alguma coisa lá de trás. Por quê, né? Não existe um comportamento que não tenha uma necessidade atual que o motive. Não tem como, a gente tem que ter uma motivação atual. Tudo bem que eu posso até estar me relembrando uma situação, traumática, ok. Então disparou aqui alguma coisa. Mas tem algo no momento que faz eu agir assim. Para que eu ajo dessa forma? Quando eu faço isso, eu estou em busca de quê? Eu estou me cortando, né? Para que eu me corto? Me alivia. Alivia o quê? Quem trabalha com fenomenologia e a gente gosta de perguntar. Alivia o quê? E Ellen, existe alta na Gestalt terapia? Existe, mas o processo de alta não é dado apenas pelo terapeuta. É um processo de alta discutido com o cliente. O cliente vai percebendo que ele está em alta. Eu digo para os meus alunos do 5º ano, tem muitos sinais. Às vezes ele começa a faltar na terapia, começa a ir menos para a terapia, começa a diminuir a necessidade de ir para a terapia, né? Começa, sei lá, marcar dentista no horário da terapia, fazer coisas mais supérfluas no horário da terapia. Claro que isso também pode ser uma fuga, mas pode ser um sinal de alta. A terapia já não é mais tão figura para mim como era há tempos atrás. Começamos na terapia a falar de coisas muito banais. Claro que há momentos da terapia que a gente fala de coisas banais até para descontrair. Mas ficamos a terapia toda falando de novidades, às vezes um fuxico daqui, um fuxico dali. Parece que não tem nada importante. A pessoa não começa mais a trazer figuras importantes para serem trabalhadas, né? Então a gente vai observando aquilo, né? Puxa,
a pessoa não está mais trazendo nada importante, de vez em quando ela está faltando, ela começa a ter a impressão que ela consegue andar com as próprias pernas, o sofrimento já está menor, né? O sofrimento da vida não acaba, né? Mas eu consigo lidar melhor com as adversidades da vida, e aí esses são sinais de alta, aí a gente vai discutindo, você tem percebido como está a sua necessidade de vir para terapia? Né? Parece que diminuiu, tal. A gente vai conversando até que a gente chega numa decisão da alta. Às vezes a gente passa o caso a quinzenal, passa mensal, um pouco. vai espaçando, a pessoa se experimenta. Às vezes acontece de você passar a quinzenal e a pessoa dizer, não, eu preciso. Eu volto a semanal, eu não quero parar. Acontece também. Então a gente vai percebendo os dois vamos percebendo, porque o que é uma psicoterapia, né? Uma psicoterapia é uma terapia, um tipo de terapia, como existem tantas outras terapias, né? Voltada pra gente trabalhar aspectos, questões emocionais das pessoas. Né? Então, tá difícil pra mim lidar com a minha vida, tá difícil pra mim lidar com as questões da vida, com as adversidades, ou tá difícil pra mim lidar com um luto, alguém importante que eu perdi, ou tá difícil para mim lidar com alguma mudança muito grande que está acontecendo na minha vida e eu não estou me adaptando, como uma mudança de cidade, uma mudança de emprego, uma mudança de país. Agora com online, eu tenho atendido muitas pessoas de outros países, brasileiros que vão para outros países e buscam a terapia, porque é muito ruim você fazer terapia numa língua que não é a sua, né? Então eles cultura que não é a sua eles também. Buscam, e muitas vezes você vê o quão difícil é uma pessoa se adaptar a um novo país, é uma mudança de vida muito grande, né? E aí, ou por exemplo, eu acabei de ser mãe, eu acabei de ser pai, minha vida mudou completamente, também é uma mudança importante que às vezes a pessoa busca terapia, ou a pessoa sofre de algum transtorno mental, então também algum transtorno de saúde, uma depressão mais acentuada, um transtorno de ansiedade mais acentuado, uma bipolaridade, um transtorno borderline, que tem chegado muito aos consultórios, né? O transtorno borderline tem chegado demais aos consultórios. Tem um professor que dá aula aqui na formação, ele é de São Paulo, Dr. Enio Brito Pinto, pós-doutor em psicologia, autor de vários livros. Ele fala que o transtorno borderline é o transtorno da contemporaneidade, né? E ele fala que isso não é do nada, né? Que isso está ligado a como a gente vive, claro, aos processos de educação, a falta às vezes do limite, a falta do amor, né? Então ele faz toda uma análise assim do quanto que... A gente fala muito na psiquiatria sobre a patoplastia, não né? é? Quanto que a cultura, ela dá também condições para a formação de alguns tipos de sofrimentos e de transtornos. Então tem sim a ver com a contemporaneidade. Nossa, tanto é que não era um transtorno que a gente antes falava, não era? Né? E agora é muito frequente o transtorno borderline. Ele chega para nós assim com muita frequência. Os psicólogos têm falado muito da chegada deste transtorno com muito mais frequência do que há anos atrás, né? Então esses transtornos todos emocionais a gente chama dentro da Gestalt terapia de transtornos agravados. Então a gente chama da bipolaridade, o transtorno borderline, narcisista também mais agravado, os transtornos de ansiedade mais agravados e depressão. Então a gente chama de transtornos agravados. São transtornos que geram um sofrimento maior. E às vezes a pessoa vem fazer terapia porque ela diz assim, eu vou fazer terapia porque eu descobri que eu tenho esse transtorno. Ou porque eu tenho um sofrimento, ainda não diagnostiquei, e aí a gente encaminha para o psiquiatra para fazer uma avaliação, a gente levanta suspeita e a gente gosta sempre de fechar um diagnóstico assim, no mínimo a duas mãos, né? Quando tem suspeita, né, desses transtornos agravados. São os perfis. Os transtornos que cursam com psicose também são alvo da Gestalt terapia ou esses não fazem parte do trabalho? Tem colegas que trabalham. Eu, particularmente, não sei trabalhar com transtornos com características mais psicóticas. Às vezes, o próprio borderline mais agravado traz sintomas, alguns
alguns sintomas psicóticos, mas eu nunca trabalhei com psicose, né? Mas eu tenho colegas que trabalham e acabaram estudando mais e se desenvolveram nessa área. Acho que tem poucos profissionais ainda da Gestalt terapia trabalhando com psicoses, mas tem colegas que trabalham nesse olhar fenomenológico. É bem interessante. Então a Gestalt tem uma relação muito saudável com a psiquiatria, Ellen. Tem. Com os psiquiatras, vocês Tem. Conversam bastante, Tem. trocam. Tem. O cuidado que a gente tem é para não limitar o diagnóstico num rótulo de DSM, de CID, sabe? Sim, claro. Isso a gente tem uma preocupação. A gente sempre fala, né? Cada transtorno, cada depressivo construiu a sua depressão através de uma história absolutamente diferente. São tão diferentes os processos de adoecimento dentro da própria doença, né? Mas a gente e a gente gosta de ter psicólogos, psiquiatras parceiros que a gente possa, que tenha uma compreensão mais humanizada, que tem uma relação mais humanizada, né? A gente tem alguns psiquiatras que fazem formação em Gestalt terapia. Que é importante. Atualmente a gente está com o Dr. Marcos, né, que faz formação em Gestalt terapia. Em outros institutos a gente também tem colegas que fazem formação em Gestalt terapia. Daí fica melhor ainda, mas ou a gente encaminhar para psiquiatras que tenham uma leitura e que travem uma relação mais humanizada. Isso que a gente busca. Tudo em prol do paciente, né, Ellen? Porque às vezes, assim, aquela psiquiatria, né, faz aquele diagnóstico em 10 minutos, que faz aquela entrevista em 10, 5 minutos, que ainda existe hoje em dia, essa a gente não gosta, não. A gente é absolutamente contra. Nem vocês gostam. Nem vocês gostam. Então, a gente busca, assim, eu acho que é muito importante, porque esse trabalho, o tratamento medicamentoso, principalmente quando a gente fala de transtornos agravados, fundamental. Porque senão você nem consegue alcançar, né, um processo de evolução como você gostaria sozinho ali na psicoterapia. A gente fica muito limitada, porque as questões de desequilíbrio químico, elas são muito fortes, né? Nesses todos que a gente falou. Depressão, bipolaridade, ansiedade, todos eles. Como a gente faz? Então, aqui mesmo na universidade, quando os meus alunos atendem, eu já ensino eles a fazerem. A gente tem as folhas de encaminhamento, eles fazem bonitinho a folha de encaminhamento para avaliação psiquiátrica, colocam observações, solicitam, para eles terem essa consciência, assim, da importância de fazer o encaminhamento quando for necessário. Quando for necessário, com certeza. E essa união entre as diferentes classes, vamos dizer assim, os psiquiatras, os psicoterapeutas, isso só vai favorecer a estabilização do paciente, né? E a gente sabe o quanto que é importante. Com certeza. E os autores, Ellen? Quem seriam os autores que você admira da Gestalt terapia? Pessoas que você fala assim, pessoal, isso vale a pena ler? Não só o Gestalt terapeuta, a pessoa que quer fazer a formação em Gestalt terapia, mas para a vida é importante ler. Existem esses nomes? Muitos. Jorge Ponciano Ribeiro, com certeza é um deles. Tem um outro autor, até se eu achar aqui eu mostro para vocês, não vou achar agora porque eu tô sem óculos, mas é o Enio Brito Pinto, Dialogando com a Ansiedade. Esse livro é fantástico. Ele escreveu esse livro para pessoas leigas, pessoas que não são psicólogos, podem ler também, e para psicólogos também, né? Para o pessoal da Gestalt também, de outras abordagens, onde ele vai fazer uma compreensão bem diferente de ansiedade, sabe? Não como aquele sintoma que precisa ser eliminado. Vamos fazer treino, exercício, respiração, medicar para ser eliminado. Ele diz, não, ansiedade, ela tem um sentido, ela tem uma voz, a ansiedade ela tá dizendo algo para você, você precisa ouvir a ansiedade. Então é por isso que o livro é Dialogando com a Ansiedade. Então ele fala que a importância de você compreender o que a ansiedade está dizendo para você. Claro que temos que entrar com recursos para eliminar sintomas de ansiedade, principalmente quando eles são muito potentes e paralisantes e tudo mais. Mas assim, ele traz uma leitura assim, é muito interessante esse livro de compreender, né, Ellen, que a ansiedade faz parte de todo ser humano. A gente medica quando essa ansiedade ela se torna muito frequente, muito intensa. Com certeza. Então, se aquilo está duradouro
e muito intenso a ponto de De paralisar, paralisar, ou né? tornar essa pessoa disfuncional, Claro, opa, aí a gente tem que claro, ajudar claro, nessa parte química claro. para ter um equilíbrio, que a Claro, pessoa claro. volte ali E a ter gente sua encaminha. funcionalidade. Quando a pessoa está numa ansiedade muito disfuncional, eu acho que tem que encaminhar para medicar. Porque senão não tem nem como você trabalhar com ela. Não tem jeito. A pessoa fica Né? desadaptada A pessoa à fica vida, muito né? disfuncional. Então esse é um autor que eu admiro muito. Tem uma outra autora maravilhosa dentro da gestalterapia que se chama Beatriz Helena Paranhos Cardella. Essa faleceu agora recentemente, faz 15 dias mais ou menos. Uma grande amiga, uma querida de São Paulo, de Campinas, morava em Campinas, e ela traz livros assim que falam sobre relacionamentos, né? É um livro que se chama Laços e Nós, um outro que se chama O Amor na Relação Terapêutica. Maravilhoso, maravilhoso. E também são livros que você não precisa ser só psicólogo ou gestalt terapeuta para poder aproveitar a leitura. São para a vida né? mesmo, né, Ellen? Aprendizados vida, importantes. Sim. Tá ótimo. Então, eu vou pedir um favor para você. Ah. Fala pra gente o que você faz para cuidar da sua saúde mental. O que eu faço? Olha, eu faço várias coisas, né? Inclusive porque na minha família, principalmente na família de minha mãe, tiveram muitos problemas de depressão. Eu já tive também, né? Problemas de depressão bem sério. Então eu faço várias coisas. Eu faço atividade física, no mínimo 3 vezes por semana. Quando é possível, faço mais. Eu tenho momentos de lazer que eu converso com pessoas amigas. Isso para mim é saúde. O trabalho não é tudo, embora eu adore trabalhar, eu trabalho bastante, mas eu tenho muitos momentos de lazer. Eu danço, eu encontro com meus amigos, eu pratico dança de salão, eu viajo, eu tenho um cachorrinho maravilhoso que eu fico com ele no mínimo 40 minutos por dia. Ele é um remédio. Eu acho que os animaizinhos de estimação são remédios pra gente. Tem até uma aluna que fez também agora um capítulo do curso online de formação em gestalterapia sobre a importância do animal de estimação no nosso emocional. O artigo dela ficou lindo, todo embasado cientificamente, o artigo ficou lindo. Tem um projeto muito bonito lá no Rio de Janeiro, que eu fiz parte dele quando estive lá, que era o Pelo Próximo. Olha que só. eles levavam animais de estimação para dentro das instituições, dos hospitais, para poder ajudar na recuperação dos pacientes adoecidos. Acredito. E era impressionante. Como ajudava os pacientes nesse processo. Então, bichinhos de estimação fazem um bem danado para a saúde também. E mais o que, Ellen, que você faz para cuidar da sua saúde mental? Acho que uma coisa legal de cuidar da saúde mental é ler também, né? Ler materiais assim que a gente curte, que a gente gosta, fazer coisas que você gosta, como às vezes cuidar de um jardim. Eu gosto de cortar grama aqui, eu que corto. Eu que corto a grama aqui, eu gosto. Eu acho que é uma terapia. Fazer psicoterapia, né? A gente que é da área de psicologia faz direto, né? Faz, para um tempo, faz de novo, para um tempo, volta a fazer. A psicoterapia é um belo de um instrumento, assim, para você cuidar da sua saúde mental, né? Não é como se pensava antigamente, né? Psicoterapia é coisa para louco, é coisa para gente frágil, gente fraca. Não, gente, psicoterapia é alguma coisa muito boa para você cuidar de você, cuidar da sua saúde, né? Os clientes que vêm aqui no consultório são pessoas muito inteligentes, alguns muito bem-sucedidos, não tem ninguém louco e fraco aqui não. Então, muito pelo contrário, né? São pessoas que gostam de se desenvolver e que têm esse autocuidado, né? Afinal de contas, a vida anda mais difícil, não é? E adoecedora, né? E mais adoecedora. Então, acho que a gente tem que aumentar os recursos com os quais a gente se cuida. Eu gosto muito de me cuidar, de ir a um salão, de fazer minha unha, de pintar meu cabelo, de passar um creminho, de usar um batom. Eu acho que esses hábitos de autocuidado, e cada um vive de uma maneira. Às vezes tem pessoas que gostam de mexer com a terra, fazer coisas que você gosta, que faz bem pra sua alma. Um crochê, às vezes fazer comida, eu não gosto, mas tem gente que gosta de cozinhar, tem gente que gosta de fazer um crochê, um tricô. Então acho que você tem que descobrir aquilo que te alegra, aquilo que te descansa, aquilo que te dá paz. E Ellen,
estou com 2 livros aqui na minha mão e eu gostaria muito que você os apresentasse para as pessoas. Sim, esse aqui é o Gestaltear, volume 1. O 2 já está na editora, está quase pronto. Esse livro traz diversos capítulos, artigos, né, sobre psicologia, sobre Gestalt terapia. Inclusive tem um inicial aqui, que é um capítulo que eu fiz sobre ciência da felicidade, que é uma área que eu gosto de estudar. E é um livro que traz artigos dos nossos alunos da formação. Né? Tem um artigo também aqui do professor Lucas, né? Querido. Que também ajudou a organizar, ele foi um dos organizadores aqui do livro com a gente. Então traz assim vários assuntos. E esse aqui é um ensaio em Gestalt terapia. Esse eu fui convidada a escrever nesse livro. E é um livro assim que traz Gestalt terapeutas, todos psicólogos, Gestalt terapeutas, que falam sobre experiências de vida e relacionando com os conceitos da Gestalt terapia. Daí aqui eu conto a minha experiência com a depressão, com o meu processo de adoecimento, que foi gravíssimo, né? Que você acompanhou muito bem, né? E que, então, eu escrevo aqui sobre isso, né? E tem vários colegas, né? Inclusive alguns autores bem importantes da Gestalt terapia. Eu me senti muito honrada de ter sido convidada para escrever aqui no meio dessa gente toda aqui. É porque você faz um trabalho belíssimo, por isso que foi convidada, né, Mas Ellen? ficou legal. Queria te pedir uma outra coisa. Existe algum trecho de algum desses livros maravilhosos que você tem aqui que você gostaria de recitar pra gente, pegar e ler pra gente? Tem sim. Vamos aqui, a minha amada Beatriz Cardella. Olha o estado desse livro. O amor na relação terapêutica, né? Esse livro, ele trata, então, da importância de quando o terapeuta trata alguém, o psicoterapeuta, ele viver um amor verdadeiro com este paciente, com este cliente. E ela vai tratar disso tudo. E aí tem um trecho aqui que eu gosto muito. Ela vai dizer assim, ó, é a Beatriz Cardella. É através do estado de ser amoroso que o terapeuta cria condições para que o cliente possa ouvir, ver, compreender, aceitar e amar a si mesmo. Então ela vai dizer que a gente encontra alguns clientes que se sentiram muito pouco amados. E com o amor do terapeuta, ele vai ter condições de começar a se amar. E que essa é uma das ferramentas de cura dos processos de psicoterapia. A relação é um instrumento de cura, muito mais do que técnica, O amor só pode ser recebido pelo cliente se ele próprio estiver em estado amoroso. O amor do terapeuta cria a oportunidade para que o potencial do amor do cliente possa ser ativado. Então, olha que interessante. E aí a neurociência, de novo, explica isso através dos neurônios espelhos. Ellen, não tenho palavras para agradecer esse momento hoje. Foi um aprendizado para mim, para o Gui, que está ali atrás das câmeras, tenho certeza, que ele ficou balançando a cabeça e concordando com você. E aí, para a gente poder agradecer, né, eu quero dar um presentinho super simples para você. Deus, olha que danadinha. Mas é de coração. Que danadinha. Tá. Eu que tinha que te dar um presentinho de forma de vocês alguma. terem me feito esse convite. Que eu me senti tão honrada com esse convite. É muito simples, mas é que uma lembrança. bonitinha. Unindo mentes, quebrando estigmas. Projeto Mentaliza Brasil e com bombonzinhos. Ai, que delícia. Obrigada, amor. Eu que agradeço, meu amor. Foi muito ótimo obrigada. estar com você. Tava morrendo de saudade, muito né? Obrigada, muito obrigada. Bom que a gente já mata um pouquinho da saudade Muito e obrigada. aprende. Muito Foi muito obrigada. bom. Obrigada mesmo. Muito obrigada.